última aula, né? Hoje é a nossa última aula do nosso semestre, que na verdade é uma aula que ela vai complementar só a questão de alguns cronogramas de confecção para prazo de algumas partes da obra que a gente tem, com um funcionário, com isso aí, parte de folga, alguns gráficos, né, alguns elementos que tem, não vai estender muito, mas é interessante vocês saberem, e depois, quem for partir para essa área, talvez de administração de obra, alguma coisa, é interessante se aprofundar. Tá? Lembrem daquele livro lá do Aldo Dória, que eu falei para vocês, que é Planejamento de Obras e Orçamento, né, que é o PDCO, PCDO, não lembro, mas é do Aldo Dória, o livro Planejamento de Obras e Orçamento. É muito bom, ajuda bastante. Tá? O que a Carolina está saindo e voltando aqui? Está com problema. Olha lá, voltou. Então, como eu falei, é a nossa última. Eu prometo que não vou dar aula na sexta-feira mais para vocês, não vou incomodar vocês mais na sexta-feira. Olha que maravilha, estão livres de mim na sexta. Sei que vocês me adoram, mas vou dar um sossego para vocês. E, então, hoje a gente complementa, né? Semana que vem é a entrega do trabalho, que, como eu falei, a gente dá uma passada nessa aula de hoje, e se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa a respeito do trabalho, da aula mesmo, a gente tira no final aí, alguma coisa, tá bom? Se caso for entrando alguém para entrar aqui, vocês me dão um toque só, que aí eu vou liberando aí para o povo. Tá certo? Bom, então, nossa aula de hoje a gente vai falar sobre roteiro de planejamento, tá? Roteiro de planejamento, dentro dele a gente coloca algumas situações que seria um roteiro para você poder fazer um cronograma de atividades e planejamentos diários de equipe, quantidade de funcionários para fazer tudo isso, tá? Então, esse roteiro, uma das primeiras coisas que a gente coloca é você fazer a identificação das atividades, a gente já vai ver um passo a passo, definir as durações de cada etapa que a gente tem, definição de precedência, tá? Já viu o que é precedência? E você tendo essas identificação de atividades, as duas definições de duração e de precedência, a gente faz a montagem de um diagrama de rede, identifica alguns caminhos críticos que pode ter nessa sequência, que é montado um gráfico, um diagrama, e depois a gente gera um cronograma, e é onde você consegue fazer até cálculos de folga, de trabalho do pessoal de obra. Bom, então tudo isso vai consistir na identificação das atividades, que é o primeiro item que a gente tem lá, que é a identificação das atividades, né, que vai consistir em toda a parte do planejamento, tá? É tudo que vai incorporar, tá, o nosso cronograma, é a nossa obra, digamos assim, que a gente está vendo já há algum tempo em relação a isso, tá? Essa parte da identificação das atividades, ela envolve muita atenção, porque a gente não pode deixar passar nada, né? Senão, se você esquecer alguma etapa na hora de colocar, você vai comprometer o teu serviço, né? Então, com o tempo também, você já vai estar fazendo isso. Se fizer isso há muito tempo, você vai vendo quais são as principais etapas que você consegue fragmentar elas na hora da montagem, mas vocês podem tomar muito como base aquilo que a gente fez nos trabalhos, tá? No PDCA lá, lá mostra bem essa questão dessa estruturação e dessa identificação das atividades que a gente tem. Digamos, é um suporte para vocês trabalharem bem interessante, tá? A maneira mais fácil de você trabalhar com essa questão dessa identificação das atividades pela maneira do chamado estrutura analítica de projeto, ou EAP, tá? Vai ser a forma que você vai montar e vai fazer a disposição de cada parte da obra na montagem. A gente já vai ver alguns exemplos. Vantagem dessa estrutura analítica de projeto que a gente tem é a organização, né? Você consegue fazer uma grande organização de uma forma... muitas empresas
construtoras, principalmente, quando você entra no canteiro de obra, às vezes você vê uns quadros brancos lá, bem grandes, branco, sei lá, o quadro verde, alguma coisa, mas algum lugar onde tem algumas marcações escritas. Então, isso é essa estrutura analítica de projeto e de execução que você tem dentro do empreendimento. Tá? Então, basicamente, né, uma estruturação da construção de uma casa. Veja que a gente tem ali gerenciamento de projeto, iniciação, contratações, projetos, aprovações, construção, parte de EBIT e a parte de encerramento de obra. Né? Cada um desse aqui que a gente tem, ele vai gerar uma ramificação, né? Se pensar lá em gerenciamento de projeto, a gente precisa ter planejamento, que a gente já viu, as reuniões, a parte administrativa, acompanhamento de projeto, a parte de início, depois vem a escolha de um terreno, né, como que vai ser feito o pagamento, contratações, arquitetos, engenheiros, mestre de obras. Mestre de obras até não tanto, porque ainda você não tem um projeto, né? Depois entra a parte de projeto, toda sequência, aprovação, parte de construção, todas as etapas, né? Aqui até um pouquinho simplificado, tá? Mas é mais ou menos aquilo que a gente viu com relação aos nossos trabalhos lá do PDCA. Tá? O ABITS, o que ele quer, ele tem INSS, tem o fundo de garantia, que vai ser utilizado ou não vai. Depois tem um outro exemplo aqui, ó, parte de projeto, os requisitos, projeto de arquitetura, os projetos complementares, né? Coloca projeto de telhado. Então, às vezes, cada região também, ele traz de uma forma. Né? Nesse caso aqui, ele aparece lá, licitação, né? Então, seria um órgão público, alguma coisa que vai fazer várias casas populares, e eles têm que abrir uma licitação para as empresas mostrar o que vai ser feito, colocar valores, tudo bonitinho, né? Então, aí você tem preparação de listas de fornecedores, propostas, análise de propostas, depois a seleção de todos esses fornecedores, tá? Porque é um pouquinho diferente daquele primeiro. Reforma de casa, né? Você ter um projeto primeiro, depois você ter a contratação de serviços, depois faz parte interna, parte externa. Então, esse EAP que a gente falou, o que ele é? É essa organização que você faz, tá? Então, antes de você começar a fazer uma edificação, ou como eu falei, se estiver trabalhando numa empresa, numa construtora, qualquer situação, numa prefeitura, algum órgão público, ou até mesmo no teu escritório depois, você consegue fazer esse cronograma de trabalho, né? E aí é da questão da desenvoltura, às vezes, de cada um também, você conseguir colocar, às vezes, um cronograma dessas etapas que a gente tem, com cada cliente que você tem, né? Vai ter épocas que você vai ter menos clientes, tem épocas que você tem mais, né? Eu, quando estava no escritório, tempo das vacas gordas, que tinha muito, eu cheguei a estar com quase 16 projetos, andando ao mesmo tempo. Então, um projeto que estava na fase de fazer o programa de necessidades e conversa com clientes, outros que estavam na parte de desenvolvimento, outros que estavam fazendo a parte de obra, outro acabamento, outra fundação, outro tá. Então, fazer essa organização é a melhor forma de você conseguir trabalhar. Então, eu tinha um quadrinho lá no escritório, eu tinha algumas marcações, tá? Que fase que está a obra, qual que é a próxima fase. Então, isso é bem interessante. Pode ser feito no computador, né? Mas, às vezes, o visual, eu acho que é mais interessante, não substitui. Você tem que chegar, sentar, abrir o computador e ir lá olhar, tal, aqui é tal coisa. Você entrar no ambiente, você ter lá uma lousa lá, com essas marcações, né? A gente faz uma lousa com vidro para ficar mais bonito, faz com a canetinha, com fundo branco, né? Acaba dando uma estilizada um pouco. Bom, só para a gente exemplificar isso que eu estou falando, tá? Vamos colocar aqui uma situação de uma casa simplesinho, tá? E para a gente ver 3 configurações diferentes, né? Que é a montagem da árvore, que é um cronograma, uma analítica, tá? E um mapa mental que se pode fazer a colocação dessa parte. Bom, então, primeiro a gente tem a ramificação, que ela é quase uma situação, aqui está até o contrário, aqui,
É uma situação de como a gente posso explicar para vocês. A gente não cria as pastas no computador, né? Muita gente chama isso de árvore, que você vai fazendo e ele vai ramificando, né? Então é essa situação, você faz isso. Você cria uma pastinha no teu computador lá, casa. Aí dentro da pastinha casa você tem lá fundação, estrutura e acabamento. Dentro de cada um, você vai abrindo essa ramificação, né? Dentro de cada um desse aqui, você pode vir e colocar outra, tá? Então, essa organização que é necessário ter nessa situação aqui é muito importante, tá? Não só falando na questão de projeto, da execução, mas no dia a dia da gente mesmo, né? Você ter toda essa organização com, no meu caso do escritório, eu tenho tudo já selecionado como que eu faço. Eu coloco pastas com estudo, eu coloco pastas com projeto aprovado, documentação, com imagens, com foto. Tem todas as pastas e cada um deles acaba tendo essa sequência, essa divisão lá dentro. Tá? Então, aqui é uma maneira. Uma outra maneira de se colocar seria dessa forma aqui, de a gente ter lá uma casa, no geral, tem uma fundação. O que tem na fundação? Escavação e sapato, estrutura, alvenaria, blá, tá? Aqui, bem parecido com o que a gente fez no trabalho do PDCA. E essa estrutura analítica, né, que é uma forma diferente que você tem lá, a parte da construção, mas antes tem aqui a fundação, que consiste em escavação e a formação das sapatas. Na construção da casa, você tem a parte de estrutura, né, toda a parte estrutural dela e a parte de acabamento. Né? Na verdade, são todos iguais. São formas diferentes de você fazer a montagem de cada um deles. Tá? E aquela forma que ele fala, você tem já em mente como que a coisa acontece. Você sabe que você precisa fazer primeiro a escolha de um terreno, você tem que fazer todo aquele levantamento primeiro, fazer estudo, fazer programa de necessidades com o cliente, tudo isso você tem a sequência, né? Você não pode começar na fase de projeto, você já antes de fazer o projeto, você lá e querer comprar lá 5.000 telhas, né? Vou lá, compro tudo, tégula, pago o olho da cara, tégula lá, cor champanhe, alguma coisa, aí chega no projeto, você vai lá e coloca platibanda, né? Então, que vai fazer platibanda e vai fazer a inclinação menor, vai subir, vai esconder toda a telha que você pagou caro, tá? Então, isso é um planejamento errado que você tem que ter essas sequências de trabalho. Bom, quando a gente fala todas essas etapas que a gente está colocando aí, isso precisa ter uma duração, né? Está ligado a cada etapa dessa. No exemplo nosso ali estava bem simplificado, né? Que era fundação, estrutura e acabamento, naquela casa simplificada. Então, só para a gente conseguir entender. Como que é a duração que precisa ter nisso? Como a gente está falando aqui de execução, é tempo. É o tempo que vai estar uma equipe de trabalho na obra para resolver e fazer alguma atividade, né? Então, isso geralmente é calculado em horas, tá? Em dias, semanas, meses, você pode reverter para converter para para outro, tá? Mas você precisa saber e trabalhar sempre na mesma linha, né? Você não pode fazer conta que você tem uma medida em metros, querer calcular com medida em metro e medida em centímetros junto. Você tem que converter, né? Então, aqui é a mesma situação. Você vai fazer uma linha que você quer seguir, vai ser dias, vai ser horas, como que isso vai ser, depende de cada atividade também, tá? Aí existem algumas situações que a gente tem alguns prazos que são praticamente fixos, né? Ele tem como exemplo aqui até a cura do concreto. A cura do concreto não adianta você querer falar assim, não, eu preciso fazer uma laje, eu preciso tirar as escoras da laje lá em 5 dias. Não vai adiantar, você vai tirar, vai cair tudo, né? Ele tem lá um tempo de cura, que se não me engano são 21 dias, para você tirar toda a parte do escoramento. Então tem que tomar cuidado com isso, mas aí você já sabe que, dependendo da situação, você consegue fazer uma etapa e você consegue ir fazendo outras coisas ao mesmo tempo, sem que prejudique essa parte que você tem um período fixo, né, uma duração fixa, tá? Outro exemplo que ele traz aqui, a gente colocar lá uma atividade de pintura na residência, né? Se a gente colocar lá dois pintores levam 20 dias para pintar a nossa casinha lá, que era, acho que, eu marquei aqui em algum lugar.
acho que, eu não vi lá, acho que 120 metros, né? Um exemplo. Então, são 2 pintores em 20 dias, ou 4 pintores em 10 dias, né? O trabalho é o mesmo. O que você, não é que são os 40 dias que vai durar, mas está falando, Marcelo, mas está falando que são 40, 20 dias, 2 pintores, se eu colocar 4, são 10 dias. Mas o custo que a gente está falando aqui, que você vai ter que pagar por 40 dias de pintura, né? Se colocar mais aqui, colocar 6, diminui mais o tempo. Mas o teu custo que você tem, ele é o mesmo. Você consegue reduzir tempo, mas o custo é o mesmo, tá? Então, 2 pintores em 20 dias ou 4 pintores em 10 dias. Então, 4 pintores, você tem 40. Se tiver 2 vezes 20, você tem 40 do mesmo jeito. Tá bom? Outro exemplo aqui, que é colocado nesses valores aqui, a gente imaginar que um pedreiro, tá? Um exemplo aqui, que ele precisa fazer 120 metros quadrados de alvenaria, né? Você tem como base que um pedreiro, ele tem uma produtividade de, em média, 1,5 metros quadrados por hora. Então, em 1 hora, o pedreiro consegue fazer 1,5 metros quadrados, assentar o bloquinho bonitinho lá, tá? Isso num trabalho de 8 horas diárias, né? Geralmente é até um pouco menos do pedreiro, que eles chegam cedo, mas eles saem mais cedo e tal, mas é mais ou menos essa média que a gente tem. Então, 120 metros quadrados de alvenaria, 1 hora e meia, um metro e meio quadrado por hora de alvenaria, uma jornada de 8 dias. Então, a gente pode fazer a seguinte conta para você saber quantos pedreiros você vai dispor para isso, como que vai ser a questão. Você sabe que o teu trabalho é 120 metros quadrados, se ele rende 1,5 metro quadrado por hora, a gente vai ter 80 horas de trabalho. É só você dividir a metragem total pelo número que você tem de metragem quadrada feito por hora. Tá? Então, 80 horas de trabalho seria 80 homem-hora de serviço, né, de pedreiro, de mão de obra, tá? Como é colocado. Aí, aqui embaixo, a gente tem lá uma tabelinha, né, ó, trabalho, são 80 horas, e para você poder fazer uma conta, se eu colocar um pedreiro, eu vou levar 10 dias, né? Eu sei que são 80 horas, ele faz 1,5, então tenho 10 dias para conseguir fazer os 120 metros quadrados. 2 pedreiros, essa atividade, hora, diminui para 40, diminui pela metade, né? Automaticamente eu tenho a metade do tempo de duração também, né? E assim por diante. Você vai vendo, dependendo da situação que você tem, dependendo como, se você, às vezes, a situação para você fazer, você não está com todo o dinheiro, então é melhor você ter que atrasar um pouquinho a obra, dividir isso um pouquinho mais de tempo, para você pagar um pouquinho menos, até você acabar tendo uma folga para conseguir ter uma melhora nisso. Ah, Marcelo, mas então se a gente fosse pensar bem, colocar mais pedreiro é menos tempo. Lógico, é menos tempo. Mas aí a gente tem o seguinte problema. Cada etapa da obra, às vezes você precisa de um número de funcionário. Vamos supor, na hora de fazer abertura das valas lá, alguma coisa. Tá? Isso existe, as marcações, tudo bonitinho. Se você colocar 3, é o suficiente. Tá? 3, 4 pedreiros é o suficiente. Começa a fazer assentamento de bloco. Tá? 2 ou 3, suficiente. Aí você começa a fazer acabamento. Você não vai chegar no acabamento e para colocar piso, sei lá, e colocar 6 para fazer isso. Tá? Não é viável. Né? A pessoa tem que fazer na montagem, ela vai colocando, coloca espaçador, vai ter um fazendo argamassa e outro fazendo assentamento. Depois isso seca, vem um fazendo rejunte. Então, cada etapa sempre tem que ser analisada, para não acabar extrapolando isso. Tá? Quem vai definir essa relação de prazo é quem está fazendo o cronograma, né? Você pode ter parâmetros SUS em outras obras, às vezes a internet traz uma questão de produtividade, né, para vocês também. Que nem aqui, depois tem aqui, ó. Então, nossa casa, como falou lá, vai ser
2 pedreiros, que vai demorar 5 dias, tá? Então a gente volta de novo para aquela quadra de definições das atividades e foi colocado aquela situação lá que a gente tinha. Dentro da fundação, escavação, 1 dia, sapata, 3 dias, alvenaria, 5 dias, 2 pedreiros, telhado, 2, instalações 9, esquadria 1, revestimento 3, pintura 2. Isso, um exemplo, gente, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, eu já comentei em sala isso para vocês e eu volto a falar e até que me provem o contrário, eu vou continuar falando. O mal do século para a construção civil, hoje, isso aqui, celular, tá? Você tá lá na obra, daqui a pouco eu escuto, ó, o cara para e já vai ver, ele já vai mandar outra coisa para um, volta, fica lá, tá? As casas geralmente próximas já tem internet, mas hoje todo mundo tem acesso à internet, né? Então isso, o rendimento que o funcionário tem, que o pedreiro tem na obra, isso cai bastante, gente. Cai muito, 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 muito mesmo, tá? Eu venho acompanhando mais de perto a obra que eu falei para vocês lá da minha sogra, ainda não terminou, mas é incrível, você sai na parte que eles estão trabalhando o tempo inteiro com o celular, tá? É impressionante, tá? Então, isso atrapalha muito, então tem que levar bem em consideração isso, em algumas situações, proibir celular, tá? Vai ter uma paradinha de folga de alguma coisa de 10 minutinhos, 15 minutinhos, beleza, então se quiser usa, fora desse prazo que você tem, esse tempinho, 10 minutinhos, você não pode usar o celular, tá? Porque atrapalha muito. A questão de precedência, tá? Precedência é a continuação de um serviço já pronto, tá? É uma sequência, tá? Como eu estava falando antes, não tem como eu querer colocar as minhas telhas se eu ainda não montei a estrutura do telhado, né? Não tem como eu colocar as esquadrias se eu não levantei a alvenaria, né? Então, uma coisa puxa a outra. Existem algumas situações que você consegue trabalhar ao mesmo tempo, né? A alvenaria está pronto, colocou a laje, eu consigo fazendo a estrutura do telhado, eu consigo ir fazendo o reboco da parte interna, eu consigo colocar esquadrias, eu posso até começar a fazer acabamento e eu estou fazendo isso junto com a parte de cima, né? Fazendo a montagem, colocando telhas. Então, a precedência é tudo que vem na sequência das atividades, tá? Cada uma delas é dentro daquele exemplo que a gente colocou lá, tá? Que vai sequenciado, vai tendo as ramificações, e depois você vai fazendo as ligações de cada um com ele, tá? Sempre importante, na hora que você vai fazer essa sequência, pelo número de funcionários que você tem na obra da tua equipe, você conversar, né, com eles. De repente, na tua concepção, você fez uma pesquisa lá e viu lá naquele 1,5 m de alvenaria por hora, né? Metro quadrado hora. De repente, você chega a conversar com quem está fazendo o serviço para você, a pessoa fala assim, não, os meninos aqui que trabalham comigo, que os caras têm prática, que eles conseguem fazer, eu garanto para você pelo menos 2, né? 2 metros quadrados por hora, né? Isso pode influenciar o quê? O tipo de tijolo que você está utilizando, né? Tipo da argamassa que você está utilizando. A gente falou daquela argamassa de polímero lá, tudo bonitinho. Isso acaba deixando mais ágil o serviço mesmo, né? Então, conversa com o pessoal para você poder estipular tudo isso na hora de fazer as colocações, na hora de fazer as montagens, tá? Se você fizer sem ter essa conversa, às vezes, com o pessoal de obra, às vezes pode prejudicar esse teu cronograma. Aqui ele só fala de novo das atividades que são as predecessoras, que precisa estar fazendo uma, partindo para outra, tá? Como a gente disse, algumas precisam finalizar para iniciar outra, algumas não têm tanto relação de término uma com a outra, né? Voltando para aquele mesmo quadrinho que a gente tem lá, de fundação, escavação, um dia e tal. Aí tem essa questão da predecessora, né? Que é o que eu comecei a escavação, depois eu passo a pata.
O que eu preciso ter finalizado para poder fazer a sapata? A parte de escavação. Como é que eu vou fazer uma sapata se eu não tiver o buraco? Né? Para eu poder fazer a minha alvenaria, eu preciso que a escavação tenha sido feita, você não vai colocar um por um de novo, mas a predecessora da nossa alvenaria, no caso aqui, seriam as sapatas. Então, eu preciso estar com todas as sapatas, com a estrutura, o viga baldrame, para eu poder fazer a minha alvenaria. Né? Para eu poder fazer o telhado, minha alvenaria tem que estar pronta. Né? Eu sei que para minha alvenaria estar pronta, eu já precisei fazer tudo isso que está aqui. Tá? Intermediário a isso, a gente tem as quantidades de dias, foram estipuladas, a alvenaria lá com 5 dias, tal, as outras foram colocadas aleatórias para a gente poder fazer um exemplo. Tá? E assim por diante. Né? Para pintura, eu tenho que estar com as esquadrias, a parte de revestimento pronto, o meu revestimento tem que estar com o telhado e a parte de instalações, eu não vou fazer um banheiro, colocar revestimento no banheiro, se eu ainda não passei a tubulação de hidráulica, né? Vou deixar o buraco lá para o cara passar, depois eu ponho depois. Não, tá? Então, algumas coisas são sequências, tá? Então, a gente fez tudo aquilo lá que a gente viu bonitinho lá, a identificação da atividade, as nossas durações, a nossa precedência. O que a gente vai ter que fazer agora? Agora, fazer aquela montagem de um diagrama, tá? Aquele mesmo esqueminha que a gente viu bonitinho lá, você vai fazer uma amarração de tudo aquilo, só que dentro de um diagrama, não é que você consiga visualizar isso. Tá? São formas diferentes de acabar colocando. Tá? Uma das formas que é colocada, existe a forma das flechas e a forma dos blocos. Tá? Os dois são muito parecidos na hora de você colocar. Tá? São muito parecidos mesmo, a montagem deles. Você tem a quantidade de dias, cada etapa que está acontecendo, e vai fazendo a ligação. Tá? Então, o método das setas, não, que está aqui, das flechas, não das setas, das flechas, ele é chamado de ADM, tá? São representados por flechas que dão aquela sequência. Vocês não fazem organograma e não fazem fluxograma, né? O fluxograma é o fluxo da coisa que se faz com setinhas. Eu tenho uma ligação com desse aqui eu venho para cá, mas eu consigo vir dar essa entrada, eu consigo entrar no administrativo, tá? É mais ou menos a mesma ideia de fazer isso. Então, a gente tem lá, ó, o nosso A que a gente tinha lá, que era a escavação, eu marquei aqui para não esquecer, tá? Eu tenho as minhas sapatas, a escavação era 1 dia, tá marcado, as minhas sapatas eram 3 dias, a minha alvenaria eram os 5 dias, as instalações são 9 dias, tá? Eu consigo trabalhar fazendo algumas outras atividades e manter a outra forma, tá? Isso é uma das maneiras de você representar. É praticamente o mesmo jeito o método dos blocos, ó. A1 seria o quê? A escavação, 1 dia. Sapata, 3 dias. Alvenaria, 5 dias, tá? Então você consegue fazer a montagem. Não falei, praticamente são similares os dois. Tá? Aí a gente fez essa montagem, a gente vai fazer uma identificação de um caminho crítico, que é essa situação aqui que você consegue ter mais de uma etapa acontecendo ao mesmo tempo, tá? E é um período que sabe que ele é mais longo e você consegue ter essas outras atividades, como eu já dei o exemplo para vocês, tá? Essa definição que ele é colocado aqui, ele tem o aumento da unidade de tempo, que é uma atividade crítica, né? Aqui a gente tem uma atividade crítica, seria a parte de instalações, né? Que tem um monte de coisas que estaria ligado à parte dessa instalação. Tem que ser muito bem acompanhado, tudo isso, você não pode deixar isso, tá? E se você tem nossa programação lá de instalações, que seria um caminho crítico, porque ele está demorando mais tempo e eu consigo fazer outras etapas aqui, ao mesmo tempo que a gente tem 9 dias, às vezes eu consigo reduzir isso, né? Você reduziu, você já acaba ganhando mais tempo para esse tipo de coisa.
A colocação dentro do primeiro item que a gente viu das flechas lá, os prazos que a gente tem, você começa com o evento inicial de 0, né, para saber tempo, e no final dele, como a gente já viu, coloca-se os dias, e no final você vai colocar quantos dias se teve de gasto com relação à obra, ou quantos dias são gastos, né? No nosso caso ali está dando 18 dias para fazer uma casa, né? Não acontece. Uma casa aí naquele padrão que a gente sempre fala, no mínimo para a gente pensar aí 8 meses, né? Posso fazer em menos? Claro que pode, mas a gente ter uma média, né? 8 meses a 10 meses, né? 12 meses, dependendo da situação, né? Tudo isso acaba afetando essa construção, né? No exemplo da casinha que a gente viu lá dos 120 metros quadrados, tal, babá, chega apenas uma atividade por evento, tá? Exceção do D e do E que a gente falou, que seria as instalações, e o F e o G, que são as esquadrias e revestimento. Então a gente vai fazer o quê? Vai valer o valor da soma mais alta, né? Falei já para vocês a soma nossa lá. São os 18 dias. Aí tem o caminho A, B, E, G e H, que é o que vai A, B, G e H, A, B, E, G e H, que vai dar relativamente os nossos 18 dias. Então tem a tabelinha aqui do lado, olha lá, o A, escavação 1 dia, o B, sapatos 3 dias, tá? Então você já tem 4 dias. Né? E assim por diante, você vai fazendo aquela montagem, fazendo a soma, e você vai definir quantos dias a gente tem para acabar uma obra. Como eu estou falando, nesse exemplo aqui está bem simplificado, isso aqui é muito mais complexo. Né? Como o nosso tempo acaba não dando para fazer isso, o interessante seria o que? A gente aprofundar mais isso, a gente fazer mais exemplos e colocar uma situação real, como aconteceu no PDCA e está acontecendo no orçamento, a gente colocar uma situação real para vocês fazerem essas definições de tempo que aconteceriam numa obra, tá? E o que a gente pode ter também é uma geração de um cronograma de cálculo de folga, tá? Você tem aquele mesmo esqueminha de tudo que a gente está usando como exemplo, que ele é representado na forma de um gráfico chamado de gráfico de Gantt, tá? Ele tem uma importante ferramenta de gestão, porque apresenta de maneira bem fácil, na hora que se monta, vocês vão ver que ele é bem fácil de entender mesmo, a posição de cada atividade ao longo do tempo, tá? Então, agora aqui já está naquele mesmo esquema lá, o A, B, C, D, F, G, H, os dias que a gente tem de duração. Aí eu tenho um gráfico. Aqui, não eram 18 dias que foi visto lá na outra tabela, então eu coloco os dias que eu tenho, 18 dias. Numa situação real, isso aqui pode ser feito mês a mês, né? Você pode fazendo, se você quiser fazendo mês a mês, você pode colocar, de repente, um bimestre, tá? Para você ter uma programação. E a gente tem os dias, né? E lembra daqueles predecessores que a gente viu lá. Então, para escavação, eu tenho um dia. Então, um dia. Para eu começar a sapato, eu tive que fazer a escavação. Então, eu vou começar a partir do segundo dia, eu vou levar 3. Para fazer alvenaria, eu tenho que ter feito a sapata. Então, eu começo lá com 5 dias. Meu telhado tem que estar terminado a alvenaria. Então, 2 dias. Aí, quando chegam as instalações, se a gente for ver lá nos predecessores, eu sei que a minha parte das instalações, se a minha alvenaria estiver pronta, eu posso partir dos 9 dias a partir da minha alvenaria, né? As esquadrias, ele vai falar lá que a alvenaria tem que estar pronta. Então, eu tenho a minha alvenaria lá no 10º dia, tá? O revestimento são 3 dias. Tem que ter terminado todas as instalações para eu poder fazer o meu revestimento. Estando montado o revestimento, esquadria, tudo, instalações, tudo, eu parto com 2 dias de pintura. E eu finalizo no 18º dia. Tá? É bem fácil mesmo de fazer essa montagem, de entender ele, e ele fica bem simplesinho mesmo, se você quiser entender como é que funciona, tá?
Aí o cálculo das folgas, tá? Às vezes, se você tiver um atraso numa atividade crítica, ele vai servir até para prolongar a duração de um projeto. É lógico, se você atrasou, se a programação é 18 dias, se atrasou 2, não vai demorar 16, vai demorar 20. Né? Aí a gente tem isso para as atividades não críticas. O que vai acontecer? Tem situações, de novo, falando, não tem como você adiantar uma situação de obra se uma outra parte, uma predecessora dela não estiver pronta. O que acontece nisso? Você acaba dando período de folga. Tá? Então, muitas vezes, equipes de obra, às vezes a gente vai ver, você tem a pessoa que que trabalha com armação de ferragem, você tem outra que é só o assentador, tem outro que trabalha só na colocação de piso, tem outro que faz só reboco, tem um que só levanta a parte de alvenaria, né? Se a gente pensar no empreendimento de uma construtora, vai fazer lá 500 casas, 1000 casas, não posso ter uma equipe que o cara faça o buraco, faça a fundação, ele levante parede, depois ele faz o reboco, ele coloca a laje, né? Não tem. Então, fez a fundação, ele parte para a seguinte casa e tem uma equipe que vem, faz a concretagem e levanta a parede. Então, enquanto ele está terminando uma aqui, a pessoa está levantando a parede, terminou aqui, ele já parte para outra, já vem outra equipe para começar a trabalhar com reboco aqui e a coisa vai andando. Né? Então, você consegue ter esse controle, né? Você não tem que andar coisa redondinha para você não ter problema em se perder. Uma atrasou a parte fazer as aberturas das valas em um e a pessoa terminou para você poder fazer outro, choveu. Ele não vai abrir buraco na chuva, né? Ou no solo muito úmido, não tem como que isso vai desbarrancar e vai acabar perdendo o serviço, né? Então, você vai ter que pagar do mesmo jeito essa pessoa, tá? Ela foi lá, então o que você faz? Você acaba dando folga nessas situações, né? Então a gente vê que dentro da parte da alvenaria, a gente tem depois equipes aqui que teria 5 dias, 6, 7 dias, com relação à parte das instalações, que você teria de folga. Você poderia... a alvenaria eram 5 pessoas, desculpa, eram 2 pedreiros, né? Então eu consigo ter 2 dias de folga, né? Telhado, a mesma situação. Quando vai fazer toda a parte de instalações, eu não consigo ter folga nenhuma. Esquadrias, se você tiver um dia, se tem um dia, depois a outra equipe vai voltar para trabalhar só depois que você chegar nessa situação, tá? Mas isso, você tendo um controle da equipe de trabalho que você faz, eu acho, pelo menos, de você ter aqueles funcionários meio coringa, né? Então, você tem essa questão, você tem uma equipe que faz uma coisa, você tem outra que faz outra, faltou um de lá, você coloca para cá, e em situações de residenciais, alguma coisa, a equipe às vezes não é muito grande, você tem lá 4, 5 pessoas que fazem a obra, e dependendo do profissional, a pessoa faz elétrica, já faz hidráulica, então ele acaba não ficando ocioso, e você acaba tendo as folgas normais só em situações de final de semana, uma coisa assim, para não... Isso, com certeza, a obra também anda bem mais rápido do que você ter uma situação que você pensa nessas folgas. Às vezes você direcionar, né, você ter as 8 horas semanais, diárias que você precisa, vai ter lá as 44 horas, 40 horas semanais, você não tem dor de cabeça. O que não pode você ter excesso, e nem também a pessoa trabalhar menos, acaba recebendo menos, isso aí também acaba dando confusão, tá? O que eu falei para vocês, que não é tão... Estão me vendo de novo? Não é tão extenso, é só uma questão de programação que já vem atrelado a tudo que a gente já viu no restante das aulas, né? Já veio nessa mesma sequência de montagem, tudo aí, então acho que está bem claro na cabeça de vocês. É só uma forma diferente de organização, né? Como eu falei, esse período, mas quanto tempo leva para fazer isso, aquilo? Bom, às vezes, é conversar com o próprio pessoal de obra, dar uma olhada, às vezes, em alguns índices que a gente tenha que possa ser colocado, né?
Numa situação real, lembre-se da situação do bendito do celular, né? Isso pode atrasar. Numa situação que nem a gente está acontecendo agora, né? Eu sempre falava para vocês em aula, falava, que nem aconteceu na dengue lá em 2012, alguma coisa. Agora eu já vou usar o exemplo do corona. Vários condomínios não estavam permitindo a entrada de funcionários. O que aconteceu nas obras? Pararam, né? Algumas permitiam, mas não... são situações complicadas, tem que ser muito bem analisadas, né? Então, tudo tem que ser previsto, pode ser alterado. Bom, com relação ao que a gente viu aqui, alguém tem alguma dúvida? Oh, que silêncio. Professor, esse negócio de condomínio aí, qual que é o condomínio mais chato de Marília para trabalhar? Só um... Aqui. É o Guilherme que tá falando? É. Guilherme, Só de cara, curiosidade. Ó, eu aprovei os últimos que eu fiz no Garden, eles pegam no pé bastante com documentação. Ali perto do bosque? Perto do bosque. Terras da Fazenda, tá? Mas pelos que eu fiz já hoje, eu acho que o Garden aqui, ele é muito chato. Você tem que pedir autorização para tudo. Tá? Para tudo. Tá errado? Não tá. Você quer colocar um carrinho de mão que você está trabalhando, deixar no terreno do vizinho, você tem que fazer um pedido, no caso o proprietário, né? Eu, fulano de tal, não sei o que, requero a utilização do terreno do lado com número de lote, quadra, número tudo bonitinho, não sei o que, eu comprometendo, se houver qualquer problema, não sei o que, no término da obra estará do mesmo jeito. Calçada, guia, tá? Tudo. Então, acho que é um calhamaço de papel desse tamanho, assim. A síndica lá é meio difícil de conversar mesmo, viu? Né? Quem aprova os projetos lá é o Marrone, né? O Marrone, ele é bem flexível para conversar, tá? Ele ajuda muito, tá? Ele é bem tranquilo para conversar. A síndica, eu não cheguei a conversar com ela, mas quando precisou, pelo menos, de algumas coisas que eu fiz o pedido para o Marrone, ela me atendeu do que foi pedido, não tive problema, não. Isso não posso falar. Tá? Eu digo que ele é criterioso com relação à documentação. Tá? Mas eu pegar alguém chato em algum condomínio que queria ficar barrando, fazendo isso, fazendo aquilo, eu acho que eu nunca tive problema nenhum dos condomínios. Né? Estou com 2 obras no Esmeralda Residência, tranquilo de aprovar. No Reserva Esmeralda também nunca tive problema. Tá? Então, sei lá. Às vezes tem mais dor de cabeça, às vezes, com algum vizinho chato que eu já tive do que dentro de condomínio. Eu já peguei. Beleza. Às vezes pega uns porteiros chato, né? Mas o porteiro é aquela coisa. O porteiro é aquele esquema de você, quando você chega, você já vai, conversa, tal. Tem que ganhar o cara, né? Eu já sou meio nessa. Eu não chego primeiro lá, sou arquiteto tal, não sei o que quero, não. Eu vou lá, paro o carro do lado, eu desço, eu espero na fila, se tiver pedreiro, seja quem for, para conversar. Aí eu chego, converso, quando chega, bom dia, boa tarde, como é que tá, tal, não sei o quê. E é tranquilo. Tá? Não pode ser muito... que existe alguns que são meio arrogantes demais, eu acho. Aí acaba dificultando. Tá? Mas é tudo questão de convivência. No Verana, Renato, eu já vi. Eu fiz um projeto no Verana, na verdade não chegou a ser executado. Acho que foi a primeira casa que estava sendo feito o projeto lá. Tanto é que na época ainda era Cipasa, se não me engano, que estava fazendo a parte de incorporação. Eu entrei em contato, eles não tinham nem o manual ainda direito. Mas eu vi lá o Verana, acho que é o Gentili que aprova os projetos que estava cuidando lá. A Cipasa, né? E acho que é o Gentili que estava vendo lá. Mas é aquela coisa, a gente fala chato, mas se você tiver um estatuto tudo bonitinho, com o que precisa ser feito, acho que não tem o que reclamar. No Esmeralda Residência, o projeto era chato para fazer. O projeto tinha que colocar
até a tubulação de água pluvial, aonde que ela está passando e aonde que ela está saindo na calçada. Aonde é a captação dela dentro do projeto de água pluvial e aonde ela está saindo. Petit pavê amarelo, 50 centímetros de grama, mais 40 centímetros com não sei o quê, que papapá. Mas está escrito, né? Não adianta querer bater o pé. Tá? Mas, eu falei, eu nunca tive problema. Já vi gente reclamar de condomínios, mas acho que o mais complicadinho, mais chatinho nesse ponto, assim, acho que é o Garden. Mais alguma coisa? Eu li num lugar aí que Marília é a terceira cidade do estado com mais condomínio. É absurdo, assim, o tanto de condomínio por metro quadrado. E quando eles colocam condomínio também, eles usam a parte de condomínios verticalizados, né? A gente vê aí o pessoal construindo, sei lá, 15 torres lá, de 6, 7 pavimentos, um monte, né? Mas Marília tem muito condomínio, tá? Hoje mesmo eu estava escutando de um outro que está abrindo ali, não lembro nem onde que é. Uma Cascata, acho que era. Não lembro onde é que é. Aí só sei que a pessoa no rádio até falava assim, você vai para a rua tal, ele falava ainda, vira a esquina, dobra a esquina, uma coisa assim que ele falou. Eu falei, mas o termo que ele estava usando é errado, vai pegar a esquina e vai dobrar ela, vai desdobrar ela. E aí falou, deu até o caminho, vai, tá, você chega ao ponto, não sei o que, mais valorizado de Marília, não sei onde que é. Eu acho que é pro lado tropical. Pro lado tropical ali. Tem parte um de baixo. condomínio de alto padrão ali atrás do Secap, né? Que tá, não sei se tá parado ainda. Do Secap Maria Isabel ali, né? É, bem atrás ali, que é dos Garla ali. Eu acho que não sei se não é o mesmo. Porque esse que eu ouvi falar, ele era ali perto atrás do Tropical. O Tropical é ali perto do. Isso, mais ou menos. Atrás Depois do Secap já é o Tropical já. Eu nem passo, faz tempo que eu não passo ali. Acabaram, na parte ali da cascata já tá tudo já com poste, com tudo, já tá feita toda a infraestrutura. Dá uma passada lá pra você ver, estava bonita a obra. Dá uma olhadinha mesmo lá. Fica ainda mais agora, faz 3 meses que eu saio de casa, só vou no lugar que tem e volto, vou para lá. Hoje mesmo eu saí, fui só no Tangará pegar um negocinho que tinha, fui e voltei, fui na escola da minha Bia pegar material e voltei. Tô evitando. Medo. Sou muito novinho ainda. Então, tem que tomar cuidado. Guilherme, professor, na coluna CBIC Sinduscom da planilha do trabalho, o que devemos preencher? Com índices, tá? Dentro da CBIC, da Sinduscom, ou algum índice dentro da Caixa Econômica Federal, algum outro que você encontrar, ou ainda, se você quiser, só que aí você padroniza, que nem eu comentei que você mora em Ourinhos, que nem eu estava falando da Raine, a Raine mora em Ourinhos. Ela vai fazer um levantamento dela, que ela mora em Ourinhos, e vai pegar conhece alguém aqui em Marília e vai fazer um levantamento aqui em Marília. Tá? Por que isso? No final das contas, vocês terem um parâmetro. Esse custa 10, esse no outro lugar custa 12, no outro custa 20, no outro custa 8. Tá? Então, essa questão do CBIC ou Sinduscom, ou algum índice que você encontre, que você tenha aqueles valores atualizados, e Sinap, no Sinap que a gente tem lá você vai ver esses valores, tô achando areia grossa, areia fina, não sei o quê. Então, você pode escolher um estado, alguma coisa, e você colocar esses valores. Tá? Algumas coisas, não encontrei tal coisa. Não tem problema. Tá? A tabela que eu quero é a tabela real do preço final da obra. Dessa tabelinha aí, desses índices, pode ter alguma variação de ter ou não ter algum. Não tem problema se não encontrar. Sim. Coloca mais essas informações. São 2 valores que estão colocados. Areia grossa. Valor de Sinap e valor da loja que você está fazendo o orçamento. Tá? Um exemplo. Falei Sinap, qualquer um outro aqui. Tá? Não. Estou fazendo aqui em Marília e estou pegando o índice lá do CUB, mas eu estou pegando lá do Mato Grosso do Sul. Então, você vai colocar. O cimento Marília custa R$18, lá no Mato Grosso do Sul ele custa R$21,50. Tá? Aí você consegue ter um parâmetro. Para você ver mais ou menos, e fazendo isso, se você conseguir relacionar todos, no final da planilha você vai conseguir ver, para construir isso, Marília, se você fez, eu vou gastar, casa tem 150 metros, vou gastar 320 mil.
Ah, se eu fosse construir lá no Mato Grosso do Sul, ia gastar 370, ou ia gastar 280, tá? Só para vocês terem um comparativo, para vocês conseguirem ver isso. Exatamente, é para fazer um comparativo. Tá? Esse índice a gente não vai utilizar. Mais perguntas? Perguntamos de cada vez, todo mundo escrevendo junto. Mais nada, gente, mais do trabalho, tá tranquilo. O trabalho é tranquilo, o que eu falei para vocês é a soma total do quê? Pode abrir o microfone se tiver aí, quiser. Professor, Diga. a soma total aqui em cima na tabela, ela tá somando o preço de loja, ela não tá somando o preço total, ela tá somando toda a coluna F e não a coluna G. Você vai colocar onde tem, você vai ter lá a coluna final, é o quantitativo, vamos supor, 10 sacos de cimento a R$18, 180. É esse valor de 180 que você vai fazer a soma final. Somando Exatamente, com todos é os isso que eu outros. tô falando. A tabela que você mandou, ela já tá no automático. Só que esse automático dela, ela tá pegando o preço só de uma coisa. Clica em cima dele e arrasta para baixo. No Excel, a hora que você clica naquele que ele tá, aparecer a quadradinho, ele aparece um quadradinho bem pequenininho assim. Você puxa ele para baixo, estende ele, ele puxa a configuração daquela coluna, ele puxa a configuração até o final. Tá? Ok, obrigada. Tá bom. Quem estava falando que era Deu certo. desconhecido? É a Marcela. Ah, eu tava vendo que desconhecido, tava conhecendo a voz, não lembrava quem era. Eu fiz isso daqui, só que ele ficou cheio de joguinho da velha. É porque tá sem valores no restante. Mas tem alguns. E ficou com o joguinho da velha? Ficou. Não é para ficar, não. Eu vou ver aqui o que eu faço. Mando O mensagem Excel mesmo. é simples de você mexer nele. Se você pegar numa tabelinha dessa, que você tem a soma total, você clica nela, aí você coloca o sinal de igual, clica na que você quer lá, que é o quantitativo, como eu falei lá, 10, coloca vezes e clica na outra tabelinha lá dos R$18. Ele vai dar já a soma total. Obrigada. Tá bom? O que mais? Eu vou olhar para cima as perguntas. Mais alguma coisa, gente? A adesão, nossa aula hoje foi pequena, só estava com 17 alunos, agora estamos com 14. Tranquilo, sem dúvidas? Não esqueçam que a entrega é sexta-feira. A tarefa já está aberta lá no Moodle, tá? Eu já deixei ela aberta lá, então, se alguém quiser, já terminou, quiser já postar lá, para já estar mais tranquilo com o trabalho a menos, já está aberto para vocês lá. Tá bom? Sem dúvidas? Bom, então, gente, se vocês não têm dúvidas, tá tranquilo, a gente pode, acho que, finalizar por aqui, tá? Beleza? Então, tranquilo, a gente finaliza